Olá, amigos. Nós estamos iniciando o TVL Comunidade e esta semana nós vamos abrir um espaço especial para falar de trânsito. Estamos vivendo aí a Semana Nacional do Trânsito e a TV Legislativa abre um espaço exclusivo para que a gente possa discutir, debater, amadurecer ideias e buscar mais informações sobre o nosso trânsito, que é um assunto latente, é um assunto do dia a dia e nós temos que parar e fazer uma grande reflexão sobre o nosso trânsito. Quando a gente fala de trânsito, a gente não fala só das questões aqui da cidade de Blumenau. A gente tem que tratar o trânsito como uma questão aí que nós vivemos em todas as cidades do planeta, né? Mas aqui no Brasil as questões têm que ser tratadas aí com mais seriedade, porque nós temos no nosso país nada mais, nada menos do que 40 mil mortes registradas todos os anos. E para falar sobre trânsito, nós trouxemos um especialista aqui, estamos com o Fábio Campos, que é o presidente da Associação Catarinense de Trânsito. Tudo bem, Fábio? Prazer tê-lo conosco. Marcão, agradecer o convite e realmente a oportunidade de falar sobre um tema que envolve todos nós. Então, independente se você é pedestre, se você é condutor, você é responsável por esse trânsito mais seguro. Acho que é essa a ideia do nosso bate-papo aqui hoje. Bom, nós estamos vivendo aí muitas modificações nas regras do trânsito brasileiro. Vamos falar, Fábio, das últimas modificações do Código Brasileiro de Trânsito. Marcão, hoje a gente passa um processo de mudança, principalmente na formação do motorista. Isso também nos preocupa um pouquinho, porque a forma como hoje é feita a formação, ela precisa melhorar alguns pontos, né? Por exemplo, a qualidade da formação da aula teórica, não você direcionar o aluno apenas para uma prova, mas sim formar ele para que ele aceite melhor o trânsito como ele é hoje. Tá? Acho que o processo de formação precisa ter essa mudança. Uhum. Mas, por outro lado, né, o que nos chama atenção foi a mudança que teve, né, que foi a redução da aula prática na formação desse motorista. Pois é, essas questões aconteceram nos últimos dias aí, né? Isso. Como é que vai ficar a partir de agora com essa redução? Na verdade, nós temos duas mudanças interessantes aí, que era obrigatório fazer 4 aulas à noite, tanto para carro quanto para moto, e hoje não é mais obrigatório 4, apenas uma de moto, uma de carro. E baixou a quantidade de aulas para a formação do motorista de carro, que eram 25 horas aulas para 20 aulas. Então isso, no modo geral, Marcão, isso não vai baixar valores praticamente, é um valor muito baixo para ser baixo, computado como baixou o valor da carteira, tendo em vista que o nosso estado ainda é o estado onde a habilitação é mais barata, inclusive, né? Mas isso não é o caso agora. O que me preocupa, Marcão, baixou o tempo de horas-aulas e deixou opcional as aulas em simuladores. Pois é, o simulador, ele ajuda mesmo o motorista iniciante? Marcão, se você nunca dirigiu um veículo automotor, o simulador vai te dar uma ideia, uma base, sim. Posicionamento, como funciona a marcha, os câmbios, o equipamento do painel. O simulador, nesse ponto de vista, ele é muito bom para quem nunca dirigiu. Tá? Agora, como ele é opcional, o que vai acontecer com as autoescolas que têm simulador? Vai aplicar o simulador para quem nunca dirigiu, para ter a base, para depois ir para a via pública, e para aquele que já dirige ou tem uma noção, faz só a parte prática da via pública, que é o que se busca hoje, nesse mapa hoje, entre as autoescolas. Que eu acho interessante, apesar que, volto a dizer, tirar 5 horas aulas me preocupa muito na formação final desse motorista. Pois é, mas o intuito é diminuir valores, né? Então você acredita que nós deveríamos ter mais aulas ainda para quem está iniciando? Eu acho que não deveria mexer em valores algum, pelo contrário, eu acho que deveria o governo federal achar uma saída que tem, né, de como está a formação primeiro. O que está faltando na formação desses motoristas? Porque o tirar aulas e favorecer um valor mais baixo para que tire a burocracia da formação do condutor, isso, Marcão, isso é um perigo para a segurança viária. Né? Porque hoje, para você trabalhar com uma autoescola, você tem que ser um professor, tem que ter capacitação, há um investimento nessa técnica de avaliação e de aprendizagem. E de repente diminui a carga horária, então praticamente você amarrou a mão do professor teórico, mais ainda para que ele apenas direcione o aluno para o teste e passe na prova. Então, em vez de buscar mais aulas ou mais opções de formação, mais didáticas, metodologias,
para melhorar a formação desse motorista, seria interessante. Nós estamos evoluindo na questão da área de fiscalização. Nós temos hoje a fiscalização passiva. Gostaria que você explicasse aí aos telespectadores o que é essa modalidade de fiscalização e se a fiscalização passiva ela vai ajudar realmente na punição de quem está errado. Indo para o lado agora, Marcão, da fiscalização do trânsito, em particular a alcoolemia, que é a embriaguez ao volante, nós temos hoje o etilômetro, que é o mais conhecido como bafômetro, e agora se usa o bafômetro passivo, que na verdade ele vai captar ao redor da pessoa algum hedor etílico, né, de alguma substância que a princípio você consumiu. E ao apresentar uma cor amarela, ela vai indicar esse condutor que ele passe por um teste do etilômetro, que é o teste de bafômetro, como nós conhecemos. Então ele faz um pré-julgamento, já uma pré-avaliação na via. É mais prático, porque aí o agente fiscalizador ele só manda encostar mesmo quem está sob a suspeita desse uso desse entorpecente, desse uso desse bebida alcoólica, vamos dizer assim, né? Então, e já está chegando também, Marcão, essa fiscalização passiva nos municípios. Hoje quem usa bastante é a Polícia Rodoviária Federal, já utiliza, mas já estão adquirindo também os municípios. Isso vai ajudar sim, porque nós sabemos hoje, ou você bebe bebida alcoólica ou você dirige. Alguns insistem ainda em fazer as duas coisas juntas. E vai cair na fiscalização. E realmente é um problema gravíssimo, né? Gravíssimo. Hoje para quem é pego dirigindo, a gente percebe que quando se envolve em acidente, ainda os motoristas não estão ficando presos. Né? A gente percebe no dia a dia que não, né, os motoristas acabam sendo soltos, mas acabam respondendo um processo gigantesco. Né? Hoje ele responde um processo administrativo, né, que isso compete ao Estado julgar esse processo, então ele compete ao Estado julgar o fato em si, né, a quantidade de risco que ele colocou na via pública, por exemplo. E isso é um pouco moroso, né, Marcão? Isso é moroso que temos uma demora para esses julgamentos, mas eu vejo que deveria evoluir também essa questão da fiscalização, o processo depois da fiscalização. Então, acho que precisa entender que hoje quem dirige o efeito de álcool e causa uma lesão em alguém ou mata alguém, ele deveria ser punido para servir como exemplo, porque o interessante hoje, Marcão, pode ser tanto na motocicleta, no carro, no caminhão. Você é fiscalizado pela alcoolemia, acusou embriaguez ao volante, você é encaminhado à delegacia, vai para um juiz de plantão, ele vai determinar ou fiança ou vai te prender. Digamos que soltou, como já aconteceu em alguns casos na nossa região. Quem diz que essa pessoa que está solta não vai dirigir? Né? Porque hoje, o judiciário hoje, Marcão, ele já pode suspender na hora por 6 meses, 1 ano, depende do juiz. Tá? Mas cumpriu a suspensão judicial, ele vai aguardar a punição administrativa do Detran, que é essa que é mais lenta, né? Demora 3, 4 anos para vir. Enquanto isso, ele volta a dirigir, porque a habilitação dele, ele pega de volta depois de suspenso pelo juiz e vai dirigir. Então, aí como é que fica a questão da segurança do trânsito? A impunidade. Ele sabe, eu fui punido pelo juiz, às vezes fica imaginando que nem vai ser punido pelo Detran, pela demora. Esperamos que isso evolua, que isso busque, né, logo uma saída para que realmente não só a justiça puna, mas também que o Detran consiga também punir, recolher essa habilitação. E claro, né, e além disso, Marcão, tem a questão que fiscalizar esse condutor suspenso. Porque não adianta também recolher a carteira dele Sim. e ele dirigir. Certo. Nós estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito, por isso nós da TVL estamos abrindo esse TVL Comunidade Especial para que a gente consiga abordar aí melhor os assuntos de trânsito aqui na nossa cidade e o trânsito no nosso país. Estamos aqui conversando com o especialista em trânsito, Fábio Campos. Fábio, nós temos aqui uma questão no estado de Santa Catarina que, apesar de diminuir o número de mortes, nós temos aí muitos acidentes. Eu acredito que o estado de Santa Catarina, se não for o primeiro, é um dos primeiros aí em número de acidentes envolvendo caminhões. O que deve ser feito? Que tipo de reflexão a gente pode fazer nessa questão envolvendo aí a carga pesada? Na semana passada, Marcão, a Confederação Nacional do Transporte, que fiscaliza o transporte rodoviário no país, publicou uma pesquisa que, infelizmente, o nosso estado foi colocado em primeiro lugar, em causa de acidente com veículos pesados. Aí, o que se questionam? Por que disso? Uma coisa importante, Marcão, é entender que
estamos falando de veículos pesados, estamos falando de 30 mil quilos, 40 mil quilos a mais. E a pergunta é, como é que estão essas rodovias? Elas estão mais rápidas. A grande parte da 101, tá, ela está duplicada. Então isso envolve velocidade. A pergunta é, essa tecnologia embarcada, esse motorista, ele está apto para controlar esse veículo? Eu acho que tenho que ver como é que está a capacitação desse motorista com esse equipamento, com essa tecnologia moderna que é o caminhão hoje. Temos hoje, Marcão, com certeza, vou dar um exemplo da Volvo, que sempre busca implantar segurança no transporte. Tanto é que alguns carros grandes, como carretas enormes, ela já tem freio ABS, inclusive no reboque e semi-reboque atrás. Mas nem todos são assim. Isso não quer dizer que o motorista possa ser mais rápido. Não, ele tem que entender que aquela tecnologia embarcada depende dele. E ele precisa, tem algumas regras que ela é básica. Por exemplo, eu tenho que descer uma serra, Marcão, engatado. Eu não posso descer desengatado, eu não posso descer em marcha alta. Eu tenho que estar com marcha reduzida. Então, por mais que a tecnologia está me ajudando, mas o ser humano precisa ainda controlar essa máquina. Talvez excesso de confiança está faltando. E lógico, aonde estão as fiscalizações de peso em nossas rodovias? Lembrando que o nosso estado, a 101, né, ela corta o nosso estado e liga a região sul e sudeste do país. Então, nós também temos o maior tráfego de veículos pesados ligando esses dois estados, que infelizmente leva o nosso estado a esse número. Esperamos que aumentou o índice de acidente, baixou as mortes, porque existe uma estrutura de segurança veicular. Mas esperamos que os motoristas percebam que precisa eles partir deles o princípio de como que eu estou conduzindo essa máquina pesada. Certo. O trânsito é caótico em todas as cidades. Na semana passada, o prefeito Mário Hildebrand anunciou uma série de medidas aí falando sobre justamente isso, né, para melhorar aí a segurança no trânsito aqui da cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre esse tópico, esse tema, no próximo bloco, pode ser? Claro. Vamos ao breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna hoje conversando com o Fábio Campos. Ele é especialista em trânsito e também presidente da Associação Catarinense de Trânsito. É um minuto só e a gente já retorna. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito e para isso a TVL para a sua programação para que a gente consiga debater este assunto que é tão importante e que faz parte da vida de todos nós, que é vivermos no trânsito e procurarmos viver em harmonia, com mais segurança e conseguir sair, chegar em casa sempre depois do trabalho, né, no nosso dia a dia. Estamos recebendo aqui o Fábio Campos, que é o presidente da Associação Catarinense de Trânsito. Fábio, com relação aí às mortes, né, as mortes registradas no trânsito aqui na cidade de Blumenau, aproximadamente 70% dessas mortes envolve motocicletas. O que está acontecendo? Marcão, já é um velho conhecido, né? Acidente nosso com óbito, que é o motociclista. O que me chama a atenção ainda, essa semana inclusive, eu ando muito de aplicativo, né? Os motoristas, alguns são de fora, e eles relatam assim, nossa, como o pessoal de moto que corre, que como a gente acaba conversando e eu falo da minha função no trânsito, aí eles falam, nossa, como o pessoal de motocicleta corre muito aqui. Então eles são muito velozes. E isso não quer dizer habilidade, né?
Está aí o resultado, infelizmente, isso é acidente. Então, Marcão, hoje, a proposta que nós temos que buscar é de tirar esses motociclistas dessas manobras de moda, vamos dizer assim. Toda vez que você observar e conhecer alguém que anda de moto nessas condições, de chamar ele para conversar, explicar do prejuízo que ele vai ter com ele mesmo, né, e com a família, né, e com a sociedade, e entender que ele é muito importante para o trânsito. Mas ele é importante vivo e saudável, não lesionado, às vezes morto, como acontece em alguns casos. E realmente não é só em Blumenau, Marcão. Hoje a lei ela não proíbe a passagem entre carros. Se a gente proibir, acho que talvez aumente o acidente com moto. Mas a lei recomenda que baixe a velocidade e que anuncie sua presença, que é buzinar, ao chegar próximo de uma fila de carros parados. Observar constantemente por que aquela fila parou. Então a lei ela prevê isto. Mas a ideia é, como é que eu levo essa informação para esse motociclista? Tá? Blumenau em particular, 90% de quem trabalha com entrega, eles têm curso de formação de motofretista. Eles sabem disso. Eles tiveram curso para isso. O problema ainda fica como absorver essa informação. Então eles sabem. Então a questão é, eu não sabia que deveria dirigir assim ou pilotar assim, não. Isso você sabe. Então acho que talvez fazer um planejamento para aumentar uma fiscalização nas mudanças de faixas. Eu acho que uma coisa é passar entre os carros, outra coisa é costurar entre os carros. Né? Hoje nós vamos ter que partir para a fiscalização, infelizmente, seja por câmeras ou abordagem, para poder trazer esse motociclista para a gente. Ó, baixa a velocidade, né? Se comporta seguro no trânsito, porque além dele cair e morrer, ele também atropela pessoas, ele também mata pessoas, como já aconteceu esse ano, infelizmente. Mas é um número que precisamos rever, Marco, precisamos rever uma forma de atingir eles. Certo. No que diz respeito à moto, o que pode e o que não pode no trânsito que as pessoas acabam fazendo com frequência? Eles não deveriam, né, transitar em alta velocidade entre carros. Esse é o primeiro ponto, tem que ser em baixa velocidade. As motocicletas hoje, agora chegando no verão, daqui a pouco, a gente vê muitos motociclistas com poucas roupas, né? De bermuda, de camiseta. Isso também influencia muito na queda, a perda de tecido, e a perda de tecido vai criar uma amputação. Então, as vestes, né? Ele tem que se preocupar com o equipamento melhor, uma roupa comprida. É muito pouco a gente vê na rua, Marcão, eles usarem equipamentos individuais. Uma joelheira, uma cotoveleira, uma ombreira. Eles não usam muito pouco. Algumas empresas exigem. Tá? O policial usa, o agente de trânsito usa, e o cidadão que usa mais tempo a moto na via não usa. Entendeu? Eu acho que precisamos evoluir. Até mesmo, através das autoescolas também, nas aulas práticas, exigir que use equipamento, já para virar um hábito. Talvez esse seja o caminho para a gente pelo menos ter eles consciente que, ó, vocês são frágeis e pode causar aí, ou se lesionar indeterminadamente, eternamente às vezes, né, com uma lesão irreversível. O prefeito Mário Hildebrand, na semana passada, anunciou aí uma série de medidas que serão adotadas para garantir aí uma segurança viária aqui na cidade de Blumenau. Dentre essas medidas aí, qual é a avaliação como técnico, né, e também como presidente da Associação Catarinense de Trânsito? Marcão, eu fico muito feliz em ver essa situação acontecer em Blumenau, principalmente pela Prefeitura de Blumenau em particular, ao prefeito Mário, porque trânsito envolve todos nós, né? E implantar hoje um semáforo inteligente, implantar hoje em vias novas, porque quando a gente fala em vias novas, Marcão, a gente já observa que uma via nova, uma via reurbanizada, ela já vem com ciclovia, com ciclofaixa. Então, esses investimentos no trânsito, ele é muito importante. Tá? Isso é saúde para todos nós. Eu enxergo com bons olhos. Tá? Eu espero que a sociedade cuide melhor dos equipamentos que estão vindo para fiscalizar, cuide melhor das vias que estão ali para ser utilizadas com segurança, usem corretamente, né? Porque nem sempre vai ter um agente orientando. Né? Então, parte também do princípio da sociedade entender que está vindo tecnologias, está vindo segurança viária e que todos nós precisamos participar desse modelo para que tenhamos um trânsito responsável para todos nós. Existe uma discussão a nível nacional, até essa discussão é até propositalmente colocada aí pelo presidente Bolsonaro, da ampliação do número de pontos nas carteiras e também a ampliação da validade das carteiras para 10 anos. Como especialista no trânsito, qual é o seu ponto de vista com relação a essas discussões que nós estamos tendo no nosso país? Marcão, a questão dos 10 anos da carteira
Eu também fico assim, eu não sou a favor. Eu acho que deveria ficar 5 anos. Eu acho que deveria melhorar essa avaliação médica. Eu acho que poderia melhorar a forma de avaliar, porque você liberar hoje um veículo automotor a um cidadão para dirigir, isso está liberando para ele uma arma que mata mais do que arma de fogo. E você aumentar 10 anos o exame médico, eu acredito que isso vai trazer preocupações e acidentes vão aumentar. Tá? Agora, quanto à pontuação, Marcão, como hoje 20 ou 40 pontos não está sendo suspenso como deveria ser, vai influenciar muito na prática. Tá? Então, vindo 40, pode ser 40. Desde que, ao atingir 40, realmente fique suspenso, fique bloqueado de dirigir, está ótimo. O problema é dar 40 e não continuar punindo. Não adianta, vai ficar elas por elas. Certo. Nós estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito. O foco mais é por bicicletas. O que nós ciclistas devemos fazer para ter mais segurança? Nós motoristas, quais os cuidados que a gente deve ter aí com os ciclistas? O dever do ciclista, Marcão, ele deve andar correto, ele deve andar sinalizado, ele deve respeitar a regra. Por exemplo, o ciclista que para numa faixa de segurança, porque um carro parou, o ciclista também deve parar também e esperar que passe o pedestre. O semáforo está vermelho para os carros, e se não tem semáforo para o ciclista, ele deve acompanhar o semáforo também dos carros. Então, acho que tem muitos deveres que ele deve fazer, o ciclista, que não estão fazendo. Por exemplo, ele atravessa a faixa de segurança pedalando. A faixa não é da bicicleta, ela é do pedestre. Então, ele deve desembarcar, empurrar e depois continuar pedalando. Ah, mas não temos ciclofaixa, ciclovias, não temos calçadas. Ande do mesmo lado de circulação dos veículos. Não justifica não ter calçada, não ter ciclofaixa, andar na contramão, andar no meio dos carros. Não pode. Então acho que começa por aí. O que eu como ciclista devo fazer? Para depois eu cobrar. Claro que nós vamos cobrar sim da prefeitura, do estado, ciclovia, ciclofaixa. Tem que cobrar sempre, nunca é demais. Agora o ciclista tem que saber que ele deve cumprir a regra, porque ele faz parte desse conjunto trânsito seguro. E a Semana Nacional do Trânsito traz isso, né? Traz a ideia de chamar atenção. Eu penso que nós temos que partir para o dever dele. O que você deve fazer, ciclista? Porque às vezes ele nem sabe o que tem que fazer, mas sabe cobrar. Sabe cobrar na ciclofaixa. Eu acho que nós temos que partir, mudar um pouco esse foco para trazer o ciclista também para a gente ter uma harmonia. E o motorista? Sem sombra de dúvida, né? Prevalece o ciclista. Agora falando do automóvel. Prevalece para o ciclista. Ciclista, né? A distância, o respeito à distância frontal, não somente lateral. Na minha frente, por exemplo, quem é de Blumenau conhece aqui o Morro da Companhia Hering. Um ciclista subindo, não importa o lado, não deveria ser ultrapassado de forma alguma. Porque aquela pista não suporta 1,5 metro para que um carro ultrapassasse o ciclista. Certo. Tem que manter, não, vou esperar ele subir, na hora que ele descer, ou na hora que ele sair para a calçada, eu ultrapasso ele. Porque existe aí uma física, né, Marcão? Se depende da minha velocidade que eu passar pelo lado do ciclista, eu posso trazer ele para debaixo do meu carro. E até uma questão de respeitar. Por exemplo, imagina o pai hoje, né, com a família no carro, o filho de 3 anos acompanhando aquela direção veicular, e o pai fala, filho, na nossa frente tem um ciclista, a prioridade é dele. Quando ele nos 10 passos, nós passamos por ele. Aí eu vou ter no futuro, né, que o pequenininho está observando, um educador no trânsito também, que é o cidadão do dia a dia. Isso precisa acontecer. Bom, e agora com o advento aí dessas bicicletas elétricas, patinetes elétricos, também você acredita que é necessário uma regra um pouquinho melhor, mais lúcida pelo menos? Com certeza, Marcão. Acho que o ciclomotor elétrico, o automotor, né, hoje virou também tem outro nome agora que chama tem uma bicicleta elétrica e tem o patinete. Então chegar no mercado com força total para chegando, né? Mas não adianta. É um veículo que ele tem força, ele tem um motor, ou ele armazena energia, e nós estamos falando de pessoas pilotando aquilo. Então, precisa criar uma regra. Só que um problema foi criado porque aonde que isso vai circular? Eu resumo o Marcão da seguinte forma. Se a bicicleta elétrica, o automotor ou o patinete tiver acelerador, esse piloto tem que ter capacete de segurança, é o capacete da motocicleta, igual da moto, ou o veículo tem que ser emplacado e ele tem que ter habilitação. Ponto. Se não tem acelerador, ele é bicicleta. Aí vai na ciclofaixa e na ciclovia. Esse é o resumo de quem é quem e com certeza precisa de leis para cumprir, né, a segurança viária. Certo. Com relação ao mundo, como é que está o Brasil? O Brasil precisa investir mais em tecnologia, bastante tecnologia viária para assegurar o nosso trânsito. Tá? A gente busca informações da Europa, lá se investe muito em tecnologia. Então hoje os carros no Brasil hoje
já tem o CineAve, que é um sistema que controla, é tipo um chip nos carros. Então hoje o governo federal ele consegue criar equipamentos para controlar a circulação dos veículos e automaticamente controlar as vias também. Acho que a tecnologia precisa ser mais investido em tecnologia viária no Brasil. Certo. Fábio, obrigado pela sua presença aqui no programa. Nós abrimos esse espaço justamente para fazer com que as pessoas reflitam nessa semana tão especial, nesse tema tão latente que mata, o trânsito mata tanto quanto guerras. Então é importante que a gente realmente faça essa reflexão para que a gente consiga, pelo menos, fazer com que essas questões de trânsito sejam minimizadas aqui na nossa cidade. Marcão, agradeço pelo espaço, pela oportunidade, sou muito grato a essa liberdade de poder falar um pouco da minha experiência e contando que cada um de você faça sua parte para um trânsito melhor, um trânsito seguro. Até breve. Conversamos com o Fábio Campos, ele é especialista em trânsito, presidente da Associação Catarinense do Trânsito. Estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito, a TVL abre espaço na programação justamente porque a gente discuta um pouco esse assunto tão latente e que faz parte da vida de todos nós. TVL Comunidade fica por aqui, voltaremos na semana que vem com outro entrevistado. Um abraço a todos, até lá.